Olá, gente maravilhosa! Tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Elizabeth Barbosa. Eu sou brasileira, mais especificamente de uma cidade muito maravilhosa lá do interior do Pará, do norte do Brasil. E eu moro nos Estados Unidos no momento. E se você está aqui para me assistir no Instagram, mais um episódio do nosso Conversas com Cristo. E hoje, conversando com ele, eu perguntei para ele, sobre a igreja, porque nessa minha caminhada, com ele, e não é nem dizer que isso foi recente, mesmo antes de eu ter desenvolvido esse relacionamento de intimidade com ele, eu já fui em várias outras igrejas, E aí eu perguntei para ele, Deus, qual é a igreja certa, Porque a gente escuta muita gente falando assim, a minha igreja é a igreja certa, vem para minha igreja, E a gente escuta também, tem aquela frase que as pessoas dizem assim, igreja não salva ninguém. Realmente, a igreja como prédio, ela não vai te salvar, e mesmo, a igreja enquanto organização também não, porque só você pode se salvar. Não é o teu irmão, não é a tua melhor amiga da igreja, não é o pastor, não é a mulher do pastor, não é ninguém. Só quem pode te... Aliás, nem tu pode te salvar, só quem pode te salvar é Jesus. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido muito, com Jesus, é recorrer a Ele, a qualquer pergunta que eu tenho, sabe? Não que eu esteja desmerecendo, as pessoas que já estudam há muito tempo, que já tem anos e anos e anos, décadas às vezes até, de ministério. Só que você não pode deixar que você seja influenciado simplesmente pelo que uma pessoa fala. A Bíblia mesmo fala, lá em Jeremias 17:5, diz assim, cadê? Jeremias 17:5 diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor, Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é o maldito homem que só vai confiar na palavra do fulano, ou do pastor, ou do não sei de quem. Você tem que sentar na cadeira e ler, fazer a sua parte, e entender, fazer a sua interpretação da Bíblia. Por quê? Porque Deus está ali para responder as tuas perguntas, as perguntas que você tiver. Eu não estou dizendo que você não deve escutar, a opinião ou um ponto de vista alheio, não é isso. O ponto de vista alheio, ele é importante no sentido de você ter, várias peças e montar o seu próprio quebra-cabeça. Não vai pegar o quebra-cabeça do outro, porque o outro é o outro, A palavra já diz, é o outro. Então ele tem uma história diferente, ele vai ter um ponto de vista diferente, Então, eu disse assim, Deus, então, tem uma, tem uma denominação, assim, que seja certa, Porque a gente vê, várias denominações diferentes, não vou citar aqui nenhuma, porque não sou adepta de nenhuma, já fui em várias igrejas diferentes, desde que eu me entendo por gente. Eu lembro que eu era criança, eu ia na Assembleia de Deus, falei o nome de uma das igrejas, mas tudo bem, mas a minha família, os meus avós, muita gente da minha família é da Assembleia de Deus, Mas isso não significa dizer que eu estou dizendo aqui nesse vídeo que a Assembleia de Deus é a igreja certa. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou fazendo uma explanação aqui da minha interpretação. Lembrem que este canal é exclusivamente para a glorificação do Senhor e não para glorificar nenhuma denominação de igreja específica. Ok, gente maravilhosa? Então, e aí Deus disse assim para mim, vai lá em Atos, Eu não sabia exatamente em que capítulo e versículo, mas como eu sabia que lá em Atos, fala sobre a criação da igreja, ele disse para mim, vai lá em Atos. E aí eu fui no Google, como eu já falei aqui, como eu não sei fazer referência, eu não sei onde estão as coisas, eu vou no Google.
Então eu fui lá no Google e perguntei onde é que está na Bíblia sobre a criação da igreja, né? E aí me falou, né, que está em Atos. Cadê? Que eu até marquei aqui. Deixa eu ver as minhas notas aqui, senão a pessoa se perde, né? Em Atos 2, de 1 ao 13. Olha, Atos 2, de 1 ao 13 diz assim: a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Ou seja, o que me chamou a atenção nesse versículo específico foi concordemente. O que isso quer dizer? Que estavam todos em concordância, que todas as pessoas que estavam ali naquele lugar, naquele momento, tinham o mesmo entendimento da palavra. Foi isso que eu entendi, né? E aí, seguindo, diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. O que me chamou a atenção nesse versículo foi: veio do céu um som. No meu entendimento, como é que eu interpreto isso, né? É como se o som foi para chamar a atenção de todos, né? Ele tomou conta do ambiente, como se todos tivessem sido engolidos, né? Quando você está orando muito fervorosamente, você sente o Espírito Santo. Então é nesse sentido, né? E também o de chamar a atenção, porque o nosso ouvir, né, é um dos 5 sentidos. Então é como se ele tivesse feito assim: hey, vocês aí, né? Foi essa a minha interpretação. E aí, seguindo no versículo 3, ainda do capítulo 2, né, de Atos dos Apóstolos, diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, né? E para mim, qual foi o entendimento desse versículo? Que cada um recebeu separadamente o Espírito Santo quando eles falaram em línguas. Então, o sinal de que o Espírito Santo estava presente ali era que eles começaram a falar em línguas, né? E aí, seguindo na leitura, né, dos próximos versículos, diz: e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Primeiro que isso nunca tinha acontecido antes, né? O Espírito Santo nunca tinha se apresentado nessa forma das pessoas falarem línguas. Então eles não sabiam o que estava acontecendo, eles ficaram confusos. Por isso que diz que eles ficaram confusos. Mas eu quero abrir um grande parênteses aqui, que Jesus, né, quando estava na terra, ele avisou, né, os discípulos dele sobre a existência, né, do Espírito Santo, dele deixar o Espírito Santo como uma forma, né, de dizer assim: olha, eu estarei contigo. Então lá em João, deixa eu ver aqui na minha nota, João 14, 16 e 17 diz assim, ó. João 14, 16 e 17 diz assim: ele estava conversando com os discípulos, né? E ele disse assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Ou seja, ele está fazendo referência ao Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. A minha interpretação aqui, que eu acho muito interessante, né? É porque a gente experiencia o mundo pelos nossos sentidos, né? Então, quando ele fala assim, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, tem aquele dizer que a gente diz assim, né? Eu só acredito vendo, né? Casa muito bem aqui, né? Cabe muito bem aqui, porque a gente não acredita nas coisas, ao menos que a gente veja, né? E eu, com, né, as minhas experiências passadas, né? E vou falar rasgado mesmo aqui, né? Eu já fui em terreiro de macumba, ok? Se você ainda não foi, você deveria ir para você experienciar o que é um espírito falar através de uma pessoa. Por que eu tô falando isso? Porque a gente acredita tanto, né, um espírito, né, das trevas,
que desce numa pessoa e fala através daquela pessoa e tu não consegues acreditar que o Espírito Santo pode falar através de uma pessoa também, desculpa falar, mas é muita ignorância, né? Eu acredito que tudo que tem no reino das trevas tem no reino de Deus, no reino da luz. Por quê? Porque a gente vive numa dualidade de reino, né, das trevas e reinos da luz. Então tudo que tem um tem o outro. Claro que com suas variações, né? Que isso aí, se você experienciar, você sabe exatamente do que eu tô falando. Então, quando ele fala isso, né? Lá no 17, ele diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. É justamente por isso, porque você não acredita, ao menos que você veja, né? Porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estarás em vós. Ou seja, quando ele fala, mas vós o conheceis, ou seja, se você der permissão para ele entrar na tua vida, você o conhece e você vai permitir que ele entre na sua vida. Então é isso que ele está querendo dizer, né? Fecha esse parênteses de João, né? Que Jesus estava falando com os discípulos dele. E voltando para Atos dos Apóstolos, né? Lá novamente no capítulo 2, se você tiver uma Bíblia, melhor ainda, para você me acompanhar, para você ver o que eu estou falando. Não sou eu que estou falando, não é a Elizabeth que está falando aqui. Eu só estou tendo, né, eu estou compartilhando a minha interpretação, né, do que esses versículos estão falando, mas você também deveria pegar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia e tirar suas próprias conclusões. Deixa eu tomar um pouquinho desse chá aqui. Delícia. Ai, Deus, obrigada. Então, seguindo, né? Aí eles dizem assim, e todos, né, no versículo 7 de capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? 8. Como, pois, os ouvidos, cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Eu acho que eu cometi um erro, eu falei 8, mas é 7, agora é 8, né? E aí, seguindo o 9, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panflita, Egito e parte da Líbia, juntos. Então eles começam a falar, né, de todas as pessoas que estavam lá, de todas aquelas regiões. Então, para mim, me dá o entendimento que tinham pessoas de todas as partes, né, com experiências diferentes, que tinham nascido em lugares diferentes, que tinham entendimentos diferentes, mas que todos estavam ali em comunhão para receber o Espírito Santo como eles receberam, né? Tanto é que no começo eles falam, né? Estavam todos concordemente, ou seja, estavam todos em concordância no mesmo entendimento. Então, por isso que todos receberam, porque todos estavam ali, né? Abertos, prontos para receber o Espírito Santo, né? Então, no meu entendimento, né? Falando assim, na interpretação, né? Da igreja de hoje, primeiro que aqui não há em nenhum versículo a menção de nenhuma denominação de igreja. Não há. Se você pode ler esse versículo, pelo menos na minha interpretação, eu não achei. Se você achar, me fala, porque eu não achei. E uma coisa muito interessante que me chamou muita atenção aqui, né, nessas passagens, é que fala de povos de todos os lugares, né, que vêm junto em concordância, né, para receber o Espírito Santo, né? E o sinal que ele deixa é o falar em línguas, né? Então não há denominação de nenhuma igreja específica, né? A gente sabe que igreja não vai salvar ninguém. Eu tenho uma amiga que eu não sei nem se ela é minha amiga ainda, porque depois que eu caí de amores por Jesus, muita gente parou de falar comigo. E ela me mandou uma mensagem, acho que umas 2 semanas atrás, me convidando para eu ir jantar na casa dela, ela e o esposo dela, né? E que ela queria muito falar comigo, ela quer falar muito comigo, eu ainda não tive a oportunidade de passar lá, mas ela tá na minha lista, eu vou parar lá na casa dela, vou jantar com ela, né? O esposo dela faz um camarão maravilhoso, e eu gosto muito de camarão, então... Mas não é por isso, né, que eu tô indo lá. Também, né? Também, não vou mentir também, né?
Mas enfim, ela disse pra mim que ela precisa muito falar comigo, porque a experiência dela, né, com a igreja nunca foi uma boa experiência. E eu não tiro a razão dela, né? Por quê? Porque realmente, né, quando a gente não tá forte na nossa fé, na nossa palavra, a gente acaba se deixando levar por outras pessoas. Ou se alguém de repente te tratar mal, você vai fazer a relação daquela pessoa com a igreja, depois não vai mais querer voltar, né? Então tem várias questões que nos fazem nos afastar da igreja. Só que eu quero te falar uma coisa. E antes de eu te falar isso, eu não quero que você ache que eu estou dizendo para você não ir para a igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Esse vídeo aqui não é sobre você ir para a igreja ou não. Essa é uma outra questão que a gente pode fazer um outro vídeo, uma outra hora. O que eu estou querendo dizer aqui é que você vai para a igreja pela razão de ir lá ao encontro de Jesus. Não que ele só esteja lá, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a igreja, ela não vai te salvar. Quem te salva é Jesus. Não foi a igreja que morreu na cruz por você. Quem morreu na cruz por você foi Jesus. Então, quando você tem que fazer qualquer coisa que você faz na sua vida, faça por Jesus. Eu falo isso aqui. Quando você ama alguém, você faz tudo por essa pessoa, né? Imagina, quem nunca aqui foi adolescente, se você, né, já é mais velho, né, já tem uma idade mais ou menos, né, mais lá passando os 30, né, que nem eu, né, passando os 40, eu já tenho mais de 40. Então, você, quando você é jovem, né, você cai de amores por alguém, meu Deus, você faz tudo pela pessoa, não existe obstáculo, aquela pessoa se torna um Deus pra ti. É a mesma coisa. Faz tudo o que tu fizer na tua vida, faz para Jesus. Não vai para a igreja só porque tu vai para a igreja. Não vai para a igreja porque tu quer ir para Jesus. Entende? Então é sobre isso, né? A igreja, né? Quando eu perguntei para ele, Deus, qual é a igreja certa? É isso, não existe uma igreja, né, uma denominação certa. Né? Jesus, ele vai viver dentro de você. A intimidade que tu tem que ter com ele é uma prática diária tua. Não é a igreja que vai fazer com que tu dobre o teu joelho todo dia. És tu que tem que ter essa responsabilidade. A igreja é uma outra, eu sempre digo isso aqui, né? É pano de manga de outra blusa, tá bom? Gente maravilhosa. Então é isso, né? A igreja, enquanto organização, é muito importante, porque ela pode te dar apoio de muitas maneiras, principalmente quando você está enfraquecido na sua fé, né? Então, é muito importante nesse sentido. Tem outras razões também, né? Mas eu não vou citar aqui no momento, porque o vídeo não é sobre isso. Tá bom, gente maravilhosa? Eu espero não. Que Deus abençoe a tua família, abençoe você, abençoe todas as coisas que você tanto deseja, né? Se tem alguma coisa aí no teu coração que tá te incomodando, sabe? Dobra o teu joelho, apresenta pra ele, fala como se tu estivesse falando com um amigo teu, sabe? Não fica achando que ele não vai te escutar. Ele vai te escutar, mas diz pra ele que tu queres um direcionamento, né? Uma clareza, se for um direcionamento que tu estás procurando, né? Ou se você tiver com algum sentimento que lá tá remoendo, sabe? Apresenta pra ele, Deus, tá doendo, tá remoendo, tá acontecendo isso, eu tô com raiva de fulano. Fala rasgado mesmo, entendeu? Ele sabe que às vezes é preciso isso, né? Claro que ele merece um certo respeito, mas às vezes, né, ele entende. Tá bom, gente maravilhosa? Fiquem com a graça e glória do nosso Senhor Deus, toda a glória pra ele. Beijo no coração. Tchau.